Associação de resistores em série. Você sabe tudo sobre esse assunto? Não? Então esse vídeo é para você. Vem comigo? Salve, salve galera, professor Leandro Germano de volta aqui na área. Tô trazendo aqui para você um vídeo que vai falar sobre associação de resistores em série. Prometo que vou ser rápido e sucinto e vou te entregar tudo que você precisa saber sobre esse assunto na física. Assunto que cai muito em vários vestibulares que você pode fazer. Pode ter certeza que você vai encontrar algum tipo de questão com esse assunto ou que envolva esse assunto na prova que você vai fazer, no vestibular que você vai fazer. Então vamos começar aqui, né? O que são os resistores associados em série? Vou deixar aqui no link dos comentários fixado e na descrição desse vídeo link de 2 vídeos onde que eu falo sobre a primeira lei de Ohm e falo sobre potência de resistores. Caso você não saiba nada sobre esse assunto, o que que é associação de resistor, caso queira, pode voltar lá nesses 2 vídeos e depois volta para cá, beleza? Então, o que que vem essa associação de resistores em série, tá? Os resistores, eles estão associados em série, você precisa saber de uma coisa inicial. Eles precisam ser percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, se você tem aqui uma associação, como você está vendo aí na sua tela, tá? Você tem um resistor R1, R2 e R3, ou seja, 3 resistores. Esses 3 resistores, por eles, tem que ser atravessado pela mesma corrente elétrica. Se esses resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica, de cara você já tem, ou seja, você já sabe que esses resistores já estão associados em série. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Uma outra coisa que você precisa saber, e isso está relacionado com um vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo, é o seguinte: toda vez que a corrente elétrica passa por um resistor, ela vai produzir uma tensão elétrica, ou seja, a primeira lei de Ohm, né? Então, se a corrente passa pelo resistor 1, ela vai produzir uma tensão elétrica que a gente calcula a partir da primeira lei de Ohm, como está escrito aí na tela para você. Passando, então, corrente pelo segundo resistor, ela vai produzir uma DDP, que vai ser o valor do resistor 2, e a corrente elétrica I, que atravessou o primeiro resistor e que está atravessando o segundo resistor. A mesma coisa vai acontecer com o resistor de número 3. Só que o que acontece aqui? Se você somar essas diferenças de potenciais em cada resistor, ela terá que ser numericamente igual à tensão da bateria que está gerando a corrente elétrica que está passando por dentro desses resistores e que está gerando aí o efeito Joule. Olha, dica importantíssima para você saber aí como que você enxerga, observa quando os resistores estão em série. Primeiro, mesma corrente passa por dentro de todos eles e o somatório da DDP de cada um desses resistores tem que ser numericamente a da bateria que está produzindo essa corrente que vai passar pelos resistores. Se você fez a conta e deu errado, volta. Se não bateu o valor, né? Então volta porque tem alguma coisa errada aí, você precisa consertar. Por exemplo, se aqui for de 100 volts, o somatório de todas essas DDPs aqui, DDP do resistor 1, resistor 2, somatório algébrico mesmo, tem que ser igual a 100 volts. Então a DDP da bateria tem que ser igual a DDP 1 mais a DDP do resistor 2 mais a DDP do resistor 3. Guarda isso daí com muito carinho, beleza? Outra coisa que a gente precisa falar aqui é sobre o resistor equivalente. O que que é isso daí? Você vai ter uma associação de resistores grande, né? Às vezes grande, pequena, mas enfim, onde você tem que diminuir esse circuito elétrico para apenas um único resistor. Não um circuito, não, um resistor. Você tem vários resistores e você quer diminuir a quantidade de resistores que você tem aí no seu circuito. O resistor equivalente é aquele único resistor que vai fazer o papel de toda a associação. Tá? Aqui a gente está falando dos resistores em série. Então, na tela aí para você tem 3 resistores
eles estão associados em série, como que eu calculo a resistência equivalente? Ou seja, eu quero substituir esses 3 resistores para apenas um único resistor que produz o efeito dos 3 resistores. Podia ser 4, 5, 6, 90. É a mesma coisa. Você tem uma fórmula, tá? Dá para provar essa fórmula, depois eu posso botar como short aqui no vídeo, no YouTube, enfim. Essa resistência equivalente, tá? Você calcula através do somatório simples algébrico da quantidade de resistores que você tem. Então, se você tem 3 resistores, você soma a resistência desses 3 resistores, beleza? Então, um exemplozinho aqui para ficar bem claro como que a gente trabalha com isso. Não deixa de ver os vídeos que estão aqui. E se você está gostando do conteúdo até agora aqui no vídeo, se inscreva no canal para não perder mais nenhum tipo de dica, nenhum tipo de vídeo aparecendo aqui no canal, beleza? Então, você tem aqui 2 resistores associados em série, um de 3 ohms e outro de 7 ohms, ligados a uma bateria de 40 volts. Eu quero saber quanto que vale a corrente elétrica que circula aí, produzida pela bateria, beleza? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aqui aplicar a primeira lei de Ohm, né? Resistência, só que vai ser resistência equivalente, né? A primeira lei de Ohm, DDP igual a resistência vezes a corrente, só que aqui a gente vai aplicar a resistência equivalente, né? Onde nós temos que 40, que é a DDP da bateria, é igual. Em série, a gente faz o quê? Simplesmente soma 3 mais 7, resistência equivalente, igual a 10 vezes a corrente elétrica. Simplificando, a gente vai ter aqui que 40 dividido por 10, então a corrente elétrica vai ser de 4 amperes. Beleza? Ah, professor, você falou que o somatório da DDP de cada resistor tem que dar da bateria. Faz essa continha aí e deixa aqui para mim nos comentários qual o resultado que você achou. Pega essa corrente e faz a primeira lei de um primeiro resistor e para o segundo resistor faz essa conta, coloca aqui nos comentários para ver o que você achou, beleza? Um outro exemplo que eu estou trazendo aqui para você é o seguinte: 2 resistores de resistência igual a 20 ohms e 30 ohms são ligados em série e conectados a uma bateria de 30 volts. Determina a resistência equivalente dessa associação de resistores e a corrente que circula no circuito. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Primeiro, ele quer saber qual é a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente, basta a gente somar os valores dos resistores. Então, aqui a gente vai ter 20 mais 30, isso aqui vai dar 50 ohm, beleza? Como a DDP aqui vale 30 volts, então a DDP é igual a resistência equivalente vezes a corrente. Então, a gente vai substituir aqui a DDP por 30, igual a 50 vezes a elétrica. 30 sobre 50 é igual a corrente elétrica, desculpa, simplifico os zeros. Corrente elétrica vai dar 0,6 ampere. Galera, se você gostou desse vídeo, dê o like e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e até o próximo vídeo. Valeu!